E a todos que nos acompanham, uma boa noite. Né? Que esse é um momento que eu sempre falo para vocês, aproveitem agora, podem ir no banheiro ou beber uma água, vai rapidinho, que é um momento que dá tempo. Porque, como eu sempre falo, o momento da adoração é o nosso momento com Deus, é o nosso momento de se entregar a Ele, sabe? De falar com Ele, sabe? De nos render a Ele. Esse é o momento de adorarmos a Ele. E agora, esse momento agora é Ele falando conosco. Então, se você tem que fazer alguma coisa, faça agora rapidinho, para que você possa pegar a palavra do Senhor. Amém, amados? Eu sei que o meu marido já orou, mas eu gostaria de orar mais uma vez, porque a gente sempre tem que querer mais de Deus. Isso tem que ser algo que tem que estar inerente em nós. A gente tem que pedir a cada dia ao Senhor isso, sede e fome dEle, para que a gente possa, sabe, querer mais e mais, mais, como aquela corça que anseia pelas águas do Salmo, que a gente possa ser essa corça, ansiando pela presença de Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor. Então que nessa noite nós possamos, sabe, querer mais de Deus. Querer mais de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado e adorado, obrigado por estar aqui na sua presença, Senhor. Toma nas tuas mãos cada uma das vidas, Senhor, que se encontra agora, Senhor, online, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor possa tocar de uma forma diferente, Pai. Que o Senhor possa, sabe, tratar conosco nessa noite. Que nós não venhamos sair daqui, Senhor, da mesma maneira que a gente entrou na tua presença, mas que nós possamos sair diferentes, Pai. Porque o que nós necessitamos vem de ti, Pai. E a palavra que nós queremos ouvir é a tua, Pai. Independente, Senhor, que o Senhor queira, Pai, nos tratar exortando, Pai. Ou, Pai, nos tratar, Senhor, com amor independente, porque às vezes a gente acha que o amor é só coisa boa, mas não é, Pai. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor exorta aquele a quem ama. Então que nós possamos sair nessa noite aqui cientes que nós somos amados por Ti, Senhor. Somos amados por Ti porque o Senhor a cada momento quer que nós venhamos a melhorar. O Senhor quer que a cada dia nós venhamos, sabe, Senhor, estar diante de Ti diferentes, Pai. Porque a gente não tem como. A gente está na Tua presença e permanecer sempre a mesma coisa. Como se eu entrasse na Tua presença e nasci diante de Ti, uma nova criatura, e eu quero permanecer bebê a minha vida toda. Não quero crescer, eu não quero evoluir, eu não quero amadurecer. Mas, Senhor, que nessa noite nós possamos ouvir a Tua palavra e que verdadeiramente venhamos sair daqui diferentes, Pai. Esse é o meu clamor e a minha oração. Vai quebrando as barreiras, vai quebrando os grilhões, vai tirando tudo que não provém de Ti, Senhor. Que nesse momento nós possamos estar ligados, Senhor, ligados no que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, Senhor. Esse é o meu clamor e a minha oração. E o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, amados? Essa palavra que Deus me deu, eu tenho falado muito de presença de Deus, né? Porque é o que eu tenho ensinado para minha vida. Porque eu cheguei a um entendimento que se eu não tiver a presença dele plena na minha vida, eu não consigo lidar com nada, com nenhuma situação, sabe? Nenhuma circunstância, nenhuma situação. Eu cheguei a esse entendimento. Então eu preciso dessa presença. Eu preciso dessa presença no meu lar, para eu lidar com a minha família. Eu preciso dessa presença quando eu estiver diante dos servos dele ou de alguém que ele queira falar. Eu preciso diariamente, constantemente. Né? E é difícil que eu falo assim, porque o Senhor tinha me dado essa palavra no domingo. Porque quando eu não estou ministrando a palavra, eu estou na intercessão. Aqui a gente é mil e uma utilidades, né? Todo mundo que vem para cá é mil e uma utilidades. Eu fico na intercessão, eu abro sala, né? Eu fico em tudo, entendeu? Então eu intercedo, abro sala e estou ali, estou intercedendo. Enquanto eu estava intercedendo, o Senhor já tinha me dado a palavra. Só que eu não queria trazer a palavra, né? E eu fui para outra. Aí, conforme eu estava elaborando a minha outra mensagem, o Senhor, tipo assim, fechou, né? Eu não consegui completá-la.
né? Tudo escureceu, ficou tudo preto. E eu não... Aí eu falei assim, tá bom, Senhor, eu entendi. Não vou mais pegar nela, vou pegar na outra. Ô, glória! Porque Deus fala conosco. Como eu falei minha outra pregação, Deus fala conosco. Mas a gente quer teimar, né? A gente às vezes fica falando do povo de Israel, mas a gente quer teimar. Eu quis teimar com o Senhor, né? Mas eu falei, tá bom, Senhor, glória a Deus, eu vou para a tua palavra, eu vou ministrar o que o Senhor quer para nós. Amém? E é uma palavra confrontadora, sim. É uma palavra confrontadora, ainda mais nos dias que nós temos vivido, né? Esses dias de epidemia, né? Que antes falávamos que não tínhamos tempo para Deus. Só que agora a gente tem tempo para Deus. E a gente tem deixado o nosso tempo com Deus de lado. Não sei se por causa das muitas coisas, né? Porque agora a gente pode fazer qualquer coisa. Estamos em casa, vou pegar lá a net, ver um montão de filme ao mesmo tempo. Eu posso fazer um montão de coisa que eu quero, né? O meu desejo da minha carne quer. Mas a gente tem deixado de lado o primordial, que é a presença de Deus. Fora os que ficam direto ouvindo o Globo. Misericórdia, querido. Tu acredita que teve um médico que perguntou para uma conhecida minha se ela estava vendo Globo? Porque ela chegou lá desesperada. Para de ver Globo. O médico falou para a mulher. Para de ver Globo. O povo só anda na Globo ali, ó, sendo, né? Aquelas palavras sendo diluídas na mente deles, ficam apavorados, com medo, com terror. Então, amados, o que nós temos feito do nosso tempo? A gente tem dado prioridade para Deus? E a palavra confrontadora foi para mim. Como eu falo, a palavra ela é igual espada de dois gumes. Está na palavra de Deus. Ela corta para os dois lados. Tanto para aí quanto para cá. Dois lados. Né? Então, a palavra que o Senhor me deu está em Ezequiel. É o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37, de 1 a 12. Só que eu não vou conseguir ministrá-la toda hoje. Vai ser em parte, amados. Então, eu vou, conforme o horário, eu vou assim, entendeu? Então, a gente vai ministrá-la em parte. Amém? E Ezequiel 37. Eu esqueci, o pessoal já voltou? Já voltaram já? Já estão aí conosco? Vamos para a palavra? Glória. Ezequiel 37. Gente, não esquecem, compartilha, né? Clica lá, segue. A gente agora já está com o YouTube, não começamos ainda a divulgar, mas estamos com o YouTube. Vai lá nos seguir, vai no Instagram, entendeu? Curte as nossas páginas para que ela possa, chegar a mais pessoas. Amém? Chegaram? Estão todos juntinhos agora? Esse é o momento de papai falar conosco, amém? Glória a Deus. Ezequiel 37, é de 1 ao 12. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito. E vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.
Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse ao espírito, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pareceu a nossa esperança, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Quando a gente vai para essa mensagem, nós vemos que ela fala dos ossos. E quando ela fala dos ossos, ela está falando do povo, né? Porque ela fala do povo de Israel. E hoje, quem somos nós? Nós somos o povo de Israel. Somos o povo de Deus, os escolhidos do Senhor. Porém, quando a gente vai para ossos, a gente vê que o osso, enquanto nós estamos em vida, ele tem facilidade, né, se você tiver uma fissura, ele tem facilidade de se recompor. Porém, quando há uma morte, com o passar do tempo, né, ele vira pó. Eu esqueci, tem uma proteína que tem nele, que é hidroxiapatita. É um mineral, não é uma proteína, é um mineral. Esse mineral, ele toma conta dos ossos e ele vira pó. O Senhor, ele quer, nessa noite, que nós, o povo dele, venhamos, sabe, a estar diante dele da forma que ele quer, não da forma que nós queremos. Como eu disse antes, em vez de a gente se ajuntar, em vez de a gente, sabe, se achegar a Deus, a gente está se distanciando. Quantos casos que eu sei, que eu soube, de pessoas que nesse momento, que nós temos todo o momento para Deus, está se distanciando de Deus, sabe, está se afastando do Senhor. E é uma coisa interessante que eu converso muito com meu marido, como vai ser a volta quando as igrejas voltarem a abrir as portas? Se eu não cuido da minha vida espiritual, será que eu volto para a presença de Deus? Será que eu consigo voltar para a presença de Deus? Se eu não busco nada de Deus? Se eu não quero saber nada de Deus? Se eu, em vez de me achegar a Ele nesse momento que eu posso, eu não me achego a Ele? E esse capítulo trata dessa profecia. E essa profecia é para os nossos dias. Como eu falei, eu estava orando ao Senhor, e Ele começou a falar comigo, eu orando, e Ele falando: ora pelo meu povo. Clama pelo meu povo. Porque às vezes, muitas vezes, nós deixamos, sabe, as circunstâncias, a situação, a gente deixa tudo,
nos distanciar dos propósitos do Senhor. Mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer que nós venhamos, sim, a transpor as barreiras, a nos achegar a Ele, a nos render a Ele. E por que a nação foi comparada aos ossos? Pois a nação havia se desviado dos caminhos do Senhor. Eles quebraram a aliança por causa da desobediência. Porque não obedeceram os mandamentos do Senhor. Gente, é simples. Se eu quero mais de Deus na minha vida, eu tenho que buscar. Nada vai cair como um pozinho. Vou jogar o pozinho. Senhor, derrama o teu pó em mim, para mim. Não. Se a gente não buscar, se a gente não, ter o nosso tempo, dar o nosso tempo a Ele, a gente vai regredir. A gente vai paralisar. E o interessante disso tudo é o tema que o Senhor me deu. O tema é: a restauração espiritual que precisamos vem de Deus. Esse é o tema. Então a gente está precisando de restauração? Isso é óbvio. É óbvio. Mas ela vem de quem? De Deus. E precisa de uma ação nossa. Como eu falei da outra vez, nós necessitamos nos render a Deus. O livre-arbítrio que todos falam está aí. É eu decidir que a minha vida, o meu tempo, vai ser dedicado a quem vai me dar forças, a quem vai me levantar, a quem vai, me manter firme, a quem vai me manter focado, a quem vai permitir que eu consiga chegar no alvo, que é a vinda dele, perseverar até o fim, É só através dele, só através dele. O interessante que relata o versículo, no andamento desse texto, é que eles só perceberam que eles estavam daquela forma por causa da opressão das nações. Porque senão, eles continuariam se afastando de Deus. Mas por causa que eles estavam sendo tão oprimidos, aí eles começaram a ver que eles tinham se distanciado dos propósitos de Deus. Então é preciso que nós venhamos a ter uma intervenção de Deus, um renascimento, reviver de novo. Eu gosto daquele salmo que o salmista diz: torna-me a dar a alegria da tua salvação, Senhor. Para que nós não venhamos, a ser crentes religiosos que fazem porque tem que fazer. Entendeu? Eu estou dentro da igreja ou eu vou orar porque eu tenho que fazer. Não. Eu vou orar, eu separo o meu tempo porque eu amo a Deus. Quando você está no primeiro amor, pode acontecer o que for. Nada te distancia do Senhor. Pode vir, uma tempestade e você praticamente está só com a mão ali e você está ali perante o Senhor. Nada se desvia dele. Por isso que é a importância da gente clamar ao Senhor diariamente. Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Para que a gente não esteja como um robô na presença de Deus. Que quando eu estiver nas minhas orações, eu citar o Pai Nosso como algo mecânico. Sai só da minha palavra coisas mecânicas. Senhor, obrigado. Senhor, o Senhor é magnânimo. O Senhor é exaltado. O Senhor quer de mim, de você, intimidade.
sabe? E quando estivermos ali perante Ele no nosso dia, e Ele começar a arrancar o que não pertence a Ele. Mas isso só vem à medida que a gente se entrega a Ele. Algo que eu tenho colocado muito em prática na minha vida é o perdão. Eu peço perdão todos os dias. Porque a gente é falho. A gente erra toda hora. E eu pego e falo, Senhor, perdoa, Senhor, me perdoa. Me ajuda a cada dia que eu entrar na Tua presença. Porque não sei se vocês... quem viu o vídeo anterior, não sei se foi o outro, não sei, um dos vídeos... Eu falei que eu não quero somente aquele rio, né, que você pega e passa pelos artelhos, pelo joelho, né, e você pode mergulhar, mas eu quero mais profundo. Eu quero, pegar, soltar de um penhasco, ir lá no fundo, E cada vez que eu estiver indo mais fundo, sai tudo que me separa de Deus. Então, por isso a necessidade nossa, sim, de ter intimidade com Ele. Para que Ele possa tratar conosco, para que nós possamos ver aonde temos errado, o que tem nos afastado dEle nas nossas vidas. Então, esse texto vocês viram que é grande, né? Ele vai do 1 ao 12, eu vou abordar somente alguns pontos que o Senhor foi falando comigo. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar está naquela parte. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui nós vemos o propósito de Deus se cumprindo naquela nação. Independente da incredulidade, né? Porque nós somos incrédulos. Muitas vezes nós falhamos, erramos, somos, pessoas que obstinadas, como eu falei, como o próprio povo de Israel, somos obstinados, teimosos. Mas o Senhor tinha um propósito sobre aquela nação. E o propósito dele foi cumprido. Então, o primeiro ponto é o propósito de Deus. Ele vai se cumprir, amados. Muitas vezes, como nós temos exemplos na própria palavra de Deus, não é o caso de Ezequiel, mas como a gente tem exemplo na própria palavra de Deus, que Deus usou a jumenta de Balaão para que ele parasse. Que Deus usou Ciro, um homem de outra nação, para que o povo fosse livre. Então, muitas vezes, para esse propósito se cumprir, sim, ele vai usar quem estiver ali. Porque a gente tem a percepção, a gente tem o entendimento que se uma pessoa está sendo instrumento de Deus, é porque ela é cheio do Espírito Santo. Gente, quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente vê que o Senhor usava de vez em quando ele queria. E fez isso com muitos servos dele, e isso não está longe, não. Tem muitas vezes que Deus usa porque ele tem um propósito a cumprir. Não porque aquela pessoa é apta para isso. É porque o propósito dele vai se cumprir. E é aquela pessoa que está ali, então ela que vai ser usada. Então o que Deus quer falar comigo e com você? Não é porque nós somos usados que nós estamos como Ele quer. Eu posso ser usada agora e posso estar totalmente errada. Sabe como eu sei isso? É os frutos. Pela árvore conhecereis o fruto. Se os meus frutos não condizerem com a palavra de Deus, o que eu estiver fazendo ali é porque foi misericórdia de Deus. Então, amados, a gente não pode cair nesse erro, sabe? Porque o Senhor me usou. Aí pula e tudo. O Senhor me usou. Como é que está a nossa vida diante dele? Como é que está o nosso testemunho?
Será que as pessoas ou nós mesmos olhamos e vemos que há diferença? Se eu olhar assim para trás, a Elaine de 2 anos atrás, meu Deus, mudei. A Elaine de... Gente, eu não vou falar nem muito. Tem uma frase, eu não sei se eu vou me recordar, mas eu acho que é mais ou menos assim. Que eu seja melhor amanhã do que eu fui hoje. Nós temos que, sabe, ser melhores do que ontem. É isso que Deus quer de nós, amados. Não é porque eu sou usada pelo Senhor de vez em quando que eu esteja no caminho que o Senhor quer. E isso eu posso levar também para a bênção. Porque tem pessoas que são abençoadas e acham porque tem as bênçãos de Deus que está sendo abençoada é porque Deus tem abençoado. Gente, por favor. Primeiro, que quando a pessoa é abençoada é porque ela se esforçou para aquilo, né? Ela se esforçou, teve o empenho de fazer algo para que ela seja uma pessoa abençoada. Não é porque eu sou abençoada que eu esteja, sabe, conforme Deus quer. Não tem como isso acontecer. Não tem, gente. Não tem. Não é assim que a gente vê. É o fruto, não adianta. É como tem sido a minha vida diante de Deus, como tem sido a minha vida para as pessoas ao meu redor, como tem sido. As pessoas olham para nós e veem Deus. Eu sou referência. Sabe, as pessoas olham para mim e falam assim, meu Deus, eu quero conhecer a esse Deus. É isso. O que temos que querer para as nossas vidas não é sermos usados ou abençoados, amados. É sermos aprovados por Deus. Oh, glória. Eu quero sinceramente, quando o Senhor abriu os livros, eu não abri o livro, não ser igual aquele versículo que diz, afasta-se de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Deus me livre. Eu quero que o Senhor se agrade da minha vida. E como eu falo muito, tenho falado muito com Ele em relação a isso. Eu não quero ser instrumento dele apenas quando eu estou aqui dentro no altar, não, gente. Eu não quero ser instrumento de Deus quando Ele enviar alguém, sabe, para mim falar algo para aquela pessoa, mas dentro da minha casa, sabe, para o meu marido, para minha mãe. É isso que eu tenho clamado a Ele. Eu quero ser instrumento de Deus sempre. Eu quero mais de Deus. É isso que nós temos que ansiar para as nossas vidas. A gente tem aquele versículo que é interessante, que corrobora com o que eu falei sobre bênçãos. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta, amados, eu ter tudo nesse mundo, tudo que eu quero, eu ser abençoado por Deus, eu ser usado de vez em quando, ter status, né? Porque, infelizmente, isso acontece, as pessoas, sabe, querem estar na presença de Deus, querem ser usadas para ter status. Mas o que adianta isso tudo? Porque o versículo que eu disse fala sobre isso. Ah, que eu expulsei demônios, e a pessoa vai falar, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Afasta-se de mim, porque eu não vos conheço. Então não adianta, amados, não adianta eu ter o que for, pode ser o que for. Se eu não for aprovada por Deus. Aleluia. Quando somos aprovados por Deus, a vontade do Espírito Santo governa sobre as nossas vontades. Aí a gente pode dizer, igual o apóstolo Paulo diz, Cristo vive em mim. Vocês já chegaram a tentar analisar esse texto, Cristo vive em mim? Tem um livro que fala, o que faria Jesus se eu fizesse isso, né? Mais ou menos isso o livro, nos meus passos, o que faria Jesus? É como se alguma situação viesse sobre a sua vida e naquele momento você
respirasse, porque eu falo muito isso para a igreja. Quando você não respira, gente, você não oxigena o cérebro. Então, por isso que a importância de você respirar. Quando você respira, o cérebro é oxigenado, aí você consegue pensar. Então, é tipo eu estar numa situação ali, ó, de estresse. Uma situação de eu querer chutar o balde. Meu Deus, quase que eu chutei chutei o púlpito, quase que o púlpito foi. De eu chutar o balde. Mas eu respiro, oxigeno o cérebro e falo, o que faria Jesus no meu lugar? Então, quando a gente vai para essa mensagem de Paulo, Cristo vive em mim, eu creio que é mais ou menos assim. Tudo que a gente fizer, o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Aleluia, glória a Deus. E quando a gente a gente é pessoas que se submetem a Deus, aprovadas por Deus, a gente fica naquele versículo do Mateus 6,33, mas a gente busca em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele, sabe? E todas as coisas, as outras demais coisas vão sendo acrescentadas. Então, quando a gente é uma pessoa aprovada, a gente busca as coisas do reino. Então, como eu falei, que sejamos pessoas aprovadas, entendeu? Porque o propósito de Deus vão se cumprir, amados. Mas, independente do nosso estado, o Senhor vai nos usar para os propósitos dele. Mas o que nós queremos? Somente os bens da terra? O status que pode adquirir eu ter, sabe, a presença de Deus, eu clamar por isso na minha vida, para que as pessoas possam, sabe, estar ali me tuitando e tudo mais? Ou o Senhor falando para nós, vinde benditos de minha alma. Então que nós possamos analisar isso, amados. Sabe, o que nós queremos para nós? Ser usados, somente ser usados de vez em quando, né? Porque não é sempre, é de vez em quando. E abençoados, ou sermos aprovados. Aleluia. O segundo ponto que o Senhor me deu, que nós iremos abordar, diz, eis que os ossos estavam sequíssimos. É interessante que Ezequiel estava passando, e ele estava passando pelo vale, aí ele virou e falou assim, os ossos estão sequíssimos. Oh, glória! É interessante, amados, que isso demonstra, né, nos mostra que Ezequiel estava cheio do Espírito Santo. Porque gente, estava passando. Como é que pode? Eu estou passando, vejo uns ossos, imagine você ali, os esqueletos ali. Como é que você vai perceber que o osso ali dos esqueletos estão sequíssimos? É só se você estiver cheio do Espírito, amado. Não tem como não. Eu estou ali, eu vejo uns ossos, imagine que aqui é osso. Você vai olhar para o osso e você vai ver o osso sequíssimo. Não tem como, amado. É somente com a plenitude do Espírito Santo. O que esse estado dos ossos sequíssimos nos revela? Que o estado era pior do que o que se imaginava. Porque já ser osso, tá osso. Já ser osso é difícil. Imagine sequíssimo, amado. E a gente pode contrapor isso. Quantas pessoas que estão na presença de Deus, que se dizem servas do Altíssimo, do Senhor, sabe, estão como mortas na casa de Deus. Estão somente ali, aparentemente elas estão vivas, mas estão mortas espiritualmente. Quantas vezes nós nos afastamos tanto dos propósitos de Deus e ainda assim achamos que podemos retornar. Sabe, a gente tipo que faz algo que a gente sabe que não agrada a Ele. E a gente acha aquilo tão natural, sabe? Não pede nem perdão a Deus, gente. E muitas vezes por causa disso.
que a gente não enxerga que o nosso estado é pior do que parece. A gente acha que aquilo ali é tão normal, mas a gente está deteriorando, está apodrecendo, está quase virando um pó. Porque a gente não vê que a gente está indo para longe de Deus. Que o que a gente está fazendo está nos afastando dele. E por que isso ocorre? Porque a gente bota classificação no pecado. Pecadinho, pecadão. Esse pecado é maior do que aquele outro. O pecado de matar é pior do que o pecado de fofocar, de falar mal. Gente, não, é pecado. Para Deus tudo é pecado. Tá tudo na mesma linha, ó. Não tem 1, 2, 3, 4, 5, não. Tudo na mesma linha. E acabamos agindo como uma pessoa que tem dependência química. Vocês já viram como é que é uma pessoa que tem dependência química? Ela diz que não tem. Aí ela diz assim, eu não sou dependente químico. Aí ela fala assim, eu posso beber o quanto eu quiser, porque eu consigo parar quando eu quiser. E é assim que a gente age. O que eu fiz, eu não sou pecadora. Porque a gente classificou o pecado. E quando eu quiser parar, eu vou conseguir parar. Assim mesmo que nós agimos. Mas o que a gente tem que entender é que a iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Ela está tão difusa, sabe? Ela está tão espalhada que muitas vezes nós mesmos mergulhamos nela. É como eu falo da maré, que o mundo, ele rema, todo mundo, né? O mundo vai conforme a maré. Tá igualzinho, tá? Nadando. E nós muitas vezes estamos assim, estamos nadando, conforme todo mundo. Achando que muitas coisas não tem nada a ver. Que é natural. Mas a gente se esquece que a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Porque tudo que nos afasta dele entristece o Espírito Santo. E é ele, amados. É ele que te dá força para você continuar. Você acha que a gente consegue sozinho? Você acha que a gente consegue continuar sem o Espírito Santo nas nossas vidas? Que casa é essa que somos nós? Suja? Que tudo entra? Tudo é normal? Tudo é natural? Que casa é essa que deixa o Espírito Santo? Porque somente com o quarto? Ele não tem direito a mais nada? Não pode ir para a sala? Não pode ir para o banheiro? Que casa é essa, amados? O que a gente tem feito das nossas vidas, amados? O Senhor quer a gente completo. Ele quer a gente por inteiro. Não é partes, não. Agora, sabe por que a gente faz isso? É a falta de leitura, amados. A gente acha tudo natural porque a gente não lê. A gente, não pede ao Senhor discernimento da palavra dele, entendimento, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais. A gente não é, aqueles crentes que é levado por qualquer vento de doutrina. A gente não é igual os bereanos, não, que foram lá e analisaram o apóstolo Paulo. Falou? O apóstolo Paulo era o cara. Eles foram lá e analisaram. A gente não é esses crentes. Glória a Deus. E a gente acaba indo igual a todo mundo. Não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Misericórdia, Senhor. Que nós possamos, amados, ser o sal da terra. Sabe? Dar gosto. O sal veio para dar gosto, amados. Não é para ser insípido, não ter gosto nenhum, não. A gente possa ser a luz em meio às trevas, amados. A diferença é onde a gente colocar a planta dos nossos pés. A gente foi chamado para isso. Não foi chamado para ficar, indo conforme todo mundo, não.
A gente é peregrino, amado. Sabe, o povo de Deus tem vivido como se isso aqui fosse a única coisa. Meu Deus do céu. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que esse mundo é cheio de iniquidade. Esse mundo tá aí, gente, morrendo. As pessoas estão se distanciando de Deus. As pessoas, sabe, estão preferindo mais os desejos da sua carne do que a vontade, do que os propósitos de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, nós vemos aqui a plenitude do Senhor, amados. Não podemos nos esquecer, como eu citei na pregação passada, que a carne é a nossa natureza decaída. Ela é fraca. Ela representa nossas fraquezas, limitações, sabe? E ela deseja o quê? O pecado. Portanto, ela deseja tudo que nos afasta de Deus, tudo. Quando nos enchemos da plenitude do Espírito Santo, não há espaço para as obras da carne, pois não se trata de possuir uma maior dose do Espírito, mas o Espírito Santo possui uma parte maior da nossa personalidade. Então, amados, nós possamos buscar essa plenitude para as nossas vidas. Sabe, a plenitude que vai fazer a gente se posicionar em meio a esse mundo. Se posicionar em meio à nossa casa, amados. O Senhor falou que não veio para trazer paz no nosso lar, não, amados. Mas a gente quer, sabe? Ai, eu não vou falar, não vou me posicionar. Ai, eu não vou fazer, porque senão eu vou arrumar encrenca. Gente, o Senhor veio trazer espada. Então, que nós possamos nos posicionar perante Deus e buscar essa plenitude de Deus para as nossas vidas, amados. Glória a Deus. O terceiro ponto que eu irei abordar. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Aqui demonstra a fé e confiança dele na soberania de Deus. Quantas vezes, como eu falei, eu preguei já de fé, né? Que a gente tem tido uma fé limitada, né? É uma fé que só acredita em algumas coisas, sabe? Ah, isso aqui o Senhor vai fazer, isso aqui ele... A gente sabe, a gente acredita em algumas coisas e outras coisas não. Mas quando a gente fala de fé, a gente fala de confiança, o descansar em Deus. E aí vai, como eu falei, do banquinho. Quando o rapaz fala, Senhor, eu confio em Ti, eu vou dar minha vida nas Tuas mãos. Aí o Senhor está lá, ele saiu do banquinho para o Senhor, é como se o Senhor estivesse, dirigindo a minha vida, comandando a minha vida. E aí o Senhor senta no banquinho. Mas tem determinada hora que ele vê que está demorando tanto, que ele vai e começa a jogar o Senhor no chão. Porque a confiança dele, já foi, já deteriorou. E a fé que Deus quer de nós não é essa, amados. Quando eu falo de soberania de Deus, significa o controle e o domínio absoluto de Deus sobre tudo e todos. É saber que Ele tem o melhor. Na palavra de Deus diz isso. Eu sei os pensamentos que tenho de vós. E são pensamentos de paz. São coisas boas que o Senhor tem para nós. Mas muitas das vezes a gente não acredita nessa soberania de Deus. Que Ele tem o melhor para nós. E na palavra dele ainda diz, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o Senhor tem, sim, amados, o melhor para as nossas vidas. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus.
E o texto continua: se você crê, confia, espera em mim, profetiza, transmita a palavra de Deus. Quem crê, amados, não se omite, apenas fala, cumpre. Eis-me aqui, como Isaías. Senhor, eis-me aqui. Ele comunica o que Deus manda, pronto e acabou. Aliás, essa é a missão de toda pessoa que vive sua fé no Filho de Deus. Tanto que o Senhor fala na palavra dele, que a gente deve, sabe, ir por todas as nações, ide por todo mundo. Pregai. Essa é a missão, é falar do amor de Deus, é pregar a palavra de Deus. E o texto continua. Não, aí ele diz, quantas vezes... Não é quantas vezes. Como eu falei, a mensagem de Deus é essa para nós, o ide. Aí quantas vezes nós não falamos o que Deus nos manda ou não fazemos o que Deus quer que nós venhamos a fazer? Às vezes a gente se omite em relação ao que Deus tem preparado. Às vezes até mesmo para falar do amor dele. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, não, ela não vai receber isso. Eu vou... Tipo que a gente vira onisciente. Se eu falar, vai ser em vão. A palavra de Deus diz que a palavra dele não sairia vazia. Antes ela faz o que apraz. Não adianta, no tempo certo, a semente vai brotar. O nosso papel é falar. O nosso papel, sabe, é profetizar. É crer, confiar em Deus. Mas a gente está... incrédulo. Infelizmente, nós temos sido um povo omisso. Sabe? Um povo... Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Fala de novo, Pai. Fala de novo. Aí o Senhor fala. E a gente não faz. A gente não age. A gente só fica... Fala, Senhor. Fala, Deus. E não faz nada. A gente está igual um rio de águas paradas, que só quer receber e não quer transmitir. O quarto ponto que eu irei abordar. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Essa parte a gente vê que ele ouviu a voz de Deus. Isso nos aponta para a intimidade. Quantas vezes intimidade, amados, é você se relacionar. Você imagina... alguém que você conheça agora. Você acha que você vai ter intimidade com essa pessoa? Se você não ouvir o que ela tem para te dizer e não falar também, não vai ter intimidade. Então, intimidade é relacionamento. Se eu não tenho relacionamento com Deus, como eu vou ter intimidade com Deus? Se eu não permitir, sabe... ser moldada por ele através da palavra dele, como vai surgir esse relacionamento? E ele ouvia nitidamente. Quantas vezes, às vezes, eu falo de mim mesmo, amados. A gente ouve uma voz e fica assim, será que foi Deus que falou? Será que essa voz é de Deus? Mas é assim que a gente age, eu estou me colocando. Mas quando a gente tem essa intimidade com o Senhor, a gente vai vendo que sim. Mas sabe como isso? É a palavra dele, porque a nossa carne busca as coisas do quê? Nossos desejos carnais, ele quer, né? Aquele desejo desenfreado de fazer o que a nossa carne quer. E tudo isso tem a ver o quê? Com a separação de Deus. Então, se Deus falou algo para mim, é tudo que vem
sabe, me achegar, me fazer ficar juntinho dele. Mas por que isso acontece, né? É por causa que a gente não tem tido esse relacionamento com Deus. A gente não tem, sabe? A gente só quer pedir. Os crentes dos nossos dias atuais são os crentes pedintes. Só sabe pedir, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Faz, Senhor. Abre porta. Senhor, quebra as barreiras. Senhor, Senhor, Senhor. Só sabe pedir, 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 pedir. Mas o se relacionar, sabe? O se entregar a Ele ali, ó, naquele momento, e você, Senhor, eu sou isso aqui, tá vendo? Eu não preciso me mascarar diante de Ti, porque o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu sou limitada. O Senhor sabe que eu sou pecadora. O Senhor sabe, Pai, que sem o Senhor nada sou. Me ajuda a tirar tudo que me afasta do Senhor. Isso é intimidade, amados. É você se despir diante de Deus e falar quem você é. Pois se a gente tivesse nos dedicando a Deus, a gente seria tudo mais fácil. É como eu falei, meu marido também fala muito do TSD, amados. A importância do TSD, o teu tempo a sós com Deus. É a tua meditação na palavra de Deus, não é somente ler ela, não. Sabe, é pedir ao Espírito Santo para você ter um entendimento em relação àquela palavra. Sabe, naquele momento você ficar suscetível à voz de Deus. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nessa hora? O que o Senhor quer de mim nesse momento? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? O que eu estou precisando? Para que eu possa, sabe, estar cada dia mais perto de Ti. E ter o nosso momento de falar com Ele, de conversar com Ele, ir lá tete a tete, falando com Ele. E falando essas coisas que eu disse para vocês, amados. Se despindo diante dEle, falando quem verdadeiramente nós somos. Porque não adianta se maquiar diante dEle, não. Eu posso me maquiar diante de quem eu quiser, mas diante de Deus a gente não se maquia. Não tem como botar uma máscara, o Senhor não vê, o Senhor vai te ver. O Senhor te conhece, o Senhor nos conhece. Ele sabe quem somos. Então, que nós possamos verdadeiramente ter intimidade com o Senhor. Intimidade, amados. O quinto ponto que está nessa parte, então profetizei como se me deu ordem. Aqui a gente fala de obediência. Eu falei de obediência, amados. Obedecer é o alfabeto do Senhor. Obedecer. Ele não titubeou. Ele sabe. Imagina. Eu já vi um relato sobre isso. Mas você imagina. O Senhor fala para você ir no cemitério. Né? Vale de você. No cemitério lá. Os ossos tudo lá à vista. E fala para você. Profetiza sobre esses ossos. Eu já ouvi algo similar sobre isso. Que foi um homem que estava passando numa mata, e o Senhor virou para ele e falou assim, vai lá naquele, tipo um troço que estava vazio, né? Um troço levantado, tipo um quarto assim, cheio de mato, não sei, mais ou menos isso. Aí ele foi, vai lá e profetiza, fala para ele levantar, fala para isso, fala isso, fala isso. Aí o homem falou assim, meu Deus. Aí foi lá e profetizou. Daqui a pouco o homem falou assim, eu aceito, Senhor, eu aceito. O Senhor só quer que a gente obedeça, amados. Obedeça. Pode ser louco. É coisa de doido. Mas é obediência. É obedecer. Pronto, acabou. Foi através dessas palavras proferidas que vemos toda a ação de Deus de juntar os ossos, criar os nervos, cobrir a carne, estender a pele. E o apóstolo Paulo ainda diz em Coríntios, crie, por isso falei. Quando a gente crê em Deus, a gente fala, mesma coisa parecendo doida. A gente pega e fala, a gente age. Muitas vezes dizemos que cremos, mas ficamos com medo de abrir a nossa boca ou de tomar posse do que o Senhor já nos deu. Um exemplo disso são os 10 espias. O Senhor mandou, falou que a terra era deles. Só para eles espiarem a terra. E eles voltaram totalmente pessimistas. Eles entraram?
não entraram. Porque eles não creram, eles não obedeceram. Somente quem entrou foi Josué e Calebe. Foi 40 anos depois, mas entraram. Engraçado, interessante disso tudo é Calebe falando, eu vou entrar como se tivesse 40 anos mais novo. Glória. Quando falo de obediência, ela se estende principalmente a observar os mandamentos de Deus, pois as promessas de Deus são condicionadas a obedecer. Deuteronômio diz, 28:1, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, a gente às vezes quer promessa, mas a gente não quer obediência. Uma é condicionada à outra. As promessas vão se cumprir mediante a nossa obediência. Deus quer trazer um despertamento para nós nessa noite, pois muitas vezes temos andado como ossos sequíssimos. Por isso foi abordado alguns pontos que precisamos melhorar. O primeiro ponto que foi abordado, amados, foi o propósito de Deus. Ele vai se cumprir. Independente se a gente é ou não o vaso de honra. Se a gente é o vaso de honra ou de desonra. O vaso de honra é aquele que agrada, o desonra é o que desagrada a Deus. O propósito dele vai se cumprir. O que difere são os frutos. Então, não adianta eu falar, o propósito de Deus se cumpriu através da minha vida. Não, amados. Ele vai te usar independente, vai nos usar independente do nosso estado. O que nós temos que atentar para isso é que nós temos sim, amados, que ser vaso de honra. Vaso que agrada a Deus. Sabe, um vaso que queira verdadeiramente ser instrumento nas mãos de Deus, não somente em determinados momentos, não. Mas em todo momento, que toda a nossa caminhada nós tenhamos ser firmes e constantes diante dele. O segundo ponto foi a plenitude do Espírito. E eu falei sobre que ser a plenitude do Espírito não é você ter uma dose enorme do Espírito, mas é o Espírito possuir uma parte maior da nossa personalidade. Então o Senhor quer tudo de nós, não somente uma parte, mas Ele quer tudo. O terceiro ponto abordado foi fé e confiança na soberania de Deus. A gente tem que entender que se Deus está no controle, amados, tudo vai bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho que confiar nele, eu não posso achar que meu problema é maior do que o meu Deus, não. Quando a gente vai para o quarto ponto, a gente fala de intimidade. Quanto mais íntimos de Deus, mais fácil será a nossa caminhada. Porque a gente vai conseguir passar por tudo com mais facilidade, por causa da intimidade, de conseguir ouvir a voz dele. Sabe, para não fazer besteira, fazer coisa errada, nos distanciar, ou ir para caminhos que, sabe, nos distanciam diante dele. E o último foi a obediência, o quinto foi a obediência. Através dela que veremos a manifestação do poder de Deus. Para que as promessas se cumpram ao condicionamento da obediência. Obediência. A palavra de Deus para nós nessa noite é que nós, como servos e filhos, estamos muito longe do que Deus preparou para nós. Mas através desta palavra, Ele nos alerta que ainda há tempo. Então que venhamos verificar, analisar o que tem nos afastado desses propósitos que Deus tem para nós. Em qual dessas áreas que nós temos caído, amados? Onde nós temos caído, onde nós temos vacilado? E nos posicionar para que Deus possa agir. E você que ainda não é servo de Deus, amados. Como eu falei na mensagem passada, aceita Ele como único e suficiente Salvador e deixa Ele governar a sua vida. Hoje em dia, o cristianismo é modismo. Eu sou cristã, sou evangélica porque é moda. Amados, Cristo é novidade de vida. Cristo é mudança de caminho, é metanoia, mudança de caminho. Se eu ia para um rumo, eu vou para outro. Então,
que nessa noite, você que não é cristão, se permita ser dele por completo, para ser instrumento que agrada a ele. Instrumento que, não precisa, ter a mão fora falando, faz isso, faz aquilo. Não, assim, que não precisa de ser corrigido, mas pela sua intimidade com ele, você mesmo possa ver aonde você precisa mudar. Último versículo que Deus nos deu para nós hoje. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Efésios 5,14. Então, amados, que nós possamos levantar, acordar, despertar para o que Deus tem para nós, amados. Que nós não venhamos ser essas pessoas que ficam dormindo, enquanto Deus quer nos levantar para uma obra maior. Deus quer que nós venhamos a mudar, amados. Desperta a igreja do Senhor. Aleluias, glória a Deus, amém, amados. Essa foi a palavra que Deus me deu. Gostaria de orar agora nesse momento. Pai amado, adorado, toma nas tuas mãos as nossas vidas, desperta cada um de nós, que nós possamos sair nessa noite cientes, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós e que o Senhor quer, Senhor, verdadeiramente restaurar a nossa vida espiritual, Pai. Porém, para isso nós necessitamos, Pai, ver o que tem nos afastado do Senhor, Pai, para que nós venhamos, Senhor, nos posicionar diante de Ti. Toma a Tua igreja, Pai, liberta a Tua igreja, desperta, transforma, opera com o teu poder no meio da tua igreja, que nós possamos ser a igreja que faz a diferença, Senhor, no meio desse caos, Senhor, que tem se instaurado no nosso mundo. Toma nas tuas mãos a vida de cada família aqui representada, Pai, que verdadeiramente nós possamos, Senhor, viver para te honrar, para te engrandecer, para te exaltar. Esse é o meu clamor e a minha oração nessa noite, que eu lhe peço em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Obrigado, amados, por tudo. Obrigado por vocês estarem conosco, né? Que vocês possam continuar curtindo, seguindo-nos, porque nós necessitamos de vocês. Amém. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam e não desista. Deus é fiel. Boa noite, amados.